Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal Mistérios da Greta para mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial, numa data muito especial, apesar de extremamente trágica. Ontem eu gravei o vídeo e mais uma vez aconteceram coisas estranhas. Eu tive um curto-circuito aqui em casa. Tive um curto-circuito, fiquei sem luz. Não sei como vai sair a iluminação desse vídeo, não faço a menor ideia, porque eu tô sem iluminação aqui, fora a iluminação, né, do ambiente, mas eu tô sem a iluminação que eu uso, né, profissionalmente. E, enfim, foi bastante complicado. E depois, quando eu terminei total a edição do vídeo, já de madrugada, os primeiros raios de sol já estavam aparecendo no céu, eu perdi o vídeo todinho. Então eu estou regravando, porque, enfim, é um vídeo que eu sempre quis fazer. Eu acho de uma importância enorme que essa história não seja esquecida. E hoje, então, completam-se 50 anos do incêndio do edifício Joelma. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da tragédia, isso aconteceu em 1974, exatamente no dia 1º de fevereiro de 1974, e até hoje, essa tragédia, em termos de edifício, só perde para o World Trade Center. Então vocês imaginem, qualquer lugar do mundo que você tiver, se for aventado, né, se for colocado em pauta o assunto tragédia com edifícios, em qualquer lugar do planeta vai se falar o nome do edifício Joelma. Porque ele é o segundo lugar até hoje. Só perdendo para a tragédia do World Trade Center. Então não é qualquer negócio, né? Não tem como falar também do edifício Joelma, gente, sem falar do edifício Andraus, que também ocorreu no mês de fevereiro, só que em 1972. O edifício Andraus fica na cidade de São Paulo, capital, na Praça da República. 16 vidas foram perdidas, o número de feridos foi muito maior do que no edifício Joelma, só que o número de pessoas falecidas foi muito menor, né? Foram 16 vidas perdidas, não que isso importe, porque se fosse perdida uma vida, já seria terrível. Todas as vidas, né, são importantes. Mas não se aprendeu nada com a tragédia do edifício Andraus. A legislação vigente para edificações, para vocês terem uma ideia, ela era tão defasada que ela era de 1934. Foi isso mesmo que vocês ouviram. 1934. E na época, a Câmara Municipal de São Paulo não quis mudar a legislação, mesmo depois da tragédia do Andraus, que dá um outro vídeo, tá, gente? Enfim, não quis mudar a legislação. A gente não sabe, eu não fiz essa pesquisa, né? Quantos vereadores votaram, ou quem foi a favor, quem foi contra. Obviamente, alguém deve ter tido uma iluminação, né? E tentado mudar essa legislação, porque é o que eu sempre digo, todo mundo é muita gente. Alguém deve ter tentado, mas perdeu.
e a legislação permaneceu a mesma. Até que no dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, localizado na Praça da Bandeira, na região do Vale do Anhangabaú, próximo ao terreno, construído próximo ao terreno onde ocorreu o crime do poço, que é o vídeo que a gente tem aí anterior, tá? Recomendo vocês assistirem. Não foi exatamente no mesmo lugar, mas foi bem próximo. Era uma sexta-feira chuvosa e o edifício era novo. Ele tinha mais ou menos uns 3 anos de construção e era colocado como um edifício super moderno e super seguro. Os 10 primeiros andares, eles sempre foram garagem, tá? Não é de hoje, né? Não é de agora. Ele já foi projetado dessa maneira, para os 10 primeiros andares serem garagem, ali é uma região central, né? Muita movimentação de automóveis. E os outros andares, o edifício tem 25 andares, os outros andares eram ocupados na sua maior parte, por uma empresa chamada Crefisul, um banco, na verdade, né? Chamado Crefisul. Então, tinha centenas de funcionários desse banco, a maioria estava chegando, na verdade, para trabalhar, ou tinha acabado de chegar para trabalhar, né? Era muito cedo ainda, quando às 8h45 da manhã, houve um curto-circuito num ar-condicionado. E aí, gente, não deu tempo para mais nada. Por que não deu tempo para mais nada? Porque tudo que podia estar errado, estava errado. Primeiro, os materiais utilizados. Tudo era carpete, piso, tudo era carpete, altamente inflamável, né? Tudo era carpete nos pisos dos escritórios, as divisórias eram de madeira, os móveis todos eram de madeira, as cortinas de pano, enfim, tudo que podia, né, ser inflamável era inflamável e estava ali, né? Acho que só não era inflamável o vaso sanitário, gente, falando sério, só a louça do banheiro. O resto totalmente inflamável. Hidrantes não funcionavam, eles simplesmente não funcionavam, tá? Então quem tentou, né, desesperadamente usar o hidrante não conseguiu. O prédio contava com um reservatório de água de 29 mil litros de água. Quando as pessoas tentaram pegar a mangueira, né, ali, desculpa, gente, eu errei uma coisa. Hidrante não, extintores, tá? Extintores de incêndio, me desculpem. Os extintores de incêndio não funcionavam e a mangueira do hidrante não saiu uma gota de água. Tava travado, tava fechado. E as pessoas que estavam presas no prédio, elas não tinham acesso a esse registro. Esse registro estava simplesmente fechado. Então, quem tentou usar o hidrante também não conseguiu. Então, ninguém conseguiu fazer nada. E o fogo se alastrou em questão assim de 5, 10 minutos. Pegou fogo em tudo. Isso foi no 12º andar. Então, quem estava no 12º andar, algumas pessoas ainda conseguiram descer, ainda conseguiram se salvar. Muitas pessoas ainda desceram pelo elevador, que é uma coisa que jamais se deve fazer, apesar de muitas pessoas terem se salvado através do uso do elevador. Gente, isso é uma coisa, isso hoje em dia, né, é uma norma de segurança, tem
é obrigatório ter placa, né, um aviso, uma etiqueta, qualquer coisa nos elevadores, não use em casos de incêndio. Por quê? Porque a hora que acabar o fornecimento de energia elétrica, o elevador vai parar. E isso não vai ser nada bom, né? E foi o que aconteceu, né? Uma hora o elevador parou. Bom, as pessoas ficaram sem saída, porque o fogo desceu e o fogo subiu. O fogo fez as duas coisas, os dois movimentos, né? Foi para cima e foi para baixo. Então as pessoas não conseguiam nem descer e nem subir. Algumas pessoas, claro, conseguiram subir, chegar até o telhado do edifício, né? Muitos conseguiram, sim. Só que ali muitos também encontraram o fim da própria vida. Por quê? Porque o prédio virou uma labareda. O edifício todo virou uma labareda. Então, muitas pessoas que ficaram, né, no telhado pereceram, tá? Em torno de mais de 60 pessoas, né, que conseguiram chegar no telhado por causa do calor, por causa das chamas, das labaredas. As labaredas subiam, ventava, né? Você imagina um edifício de 25 andares. Então, assim, vinha a labareda, às vezes pegava, né, nas pessoas. A fumaça, muitas pessoas, gente, ao contrário do que se pensa, foram atingidas pelo fogo. Tá de não conseguir respirar oxigênio, porque não tinha oxigênio ali disponível, né? Então faleceram de outras formas, né? A pessoa parecia que estava dormindo, só que já tinha perdido a vida por conta disso, né? Então o corpo estava imaculado, né, por fora. Não tinha nenhum problema, você não via nada de errado, mas o problema estava por dentro, né, por conta da respiração. Muitas pessoas tentaram se salvar se abrigando nos banheiros, muitas pessoas perderam a vida dentro dos banheiros e outros tiveram a ideia de pular para os parapeitos das janelas, né? Principalmente dos banheiros, tá? Esse edifício, gente, ele tem, na verdade, ele dá 3 lados para uma rua e para 2 avenidas. Aliás, eu vou aproveitar aqui para fazer uma errata, porque no vídeo passado do Crime do Poço, eu falei que a rua Santo Antônio não existia mais, e ela existe sim, tá? Então, tô fazendo essa errata. Ela existe, e o pessoal que foi para os parapeitos, para o lado que dá para rua Santo Antônio, essas pessoas pereceram. Essas pessoas perderam a vida porque as labaredas as consumiram. O pessoal que conseguiu ir para os parapeitos que davam para a Avenida São João e para a Avenida 9 de Julho, muitas se salvaram, muitas conseguiram se salvar. E ficaram ali abrigadas. Algumas ficaram em grupo, né, quase que um em cima do outro. Algumas pessoas ficaram em grupo. Outras pessoas, teve o caso muito peculiar de um homem que ficou sozinho durante horas esperando socorro num parapeito, fumando um cigarro atrás do outro no meio do incêndio, super calmo o tempo todo. E ele foi salvo, né? Um bombeiro conseguiu salvá-lo através da escada, e ele, assim que colocou os pés no chão, ele desabou de chorar, né? Então ele se manteve firme ali o tempo todo, mas quando pisou no chão, esse homem desabou, né, a chorar. Enfim, muitas pessoas
não resistiram e pularam do prédio, né, não suportando mais a situação. As pessoas que estavam nas ruas tentaram. A sensação de impotência deve ter sido horrível, né? No mínimo. Mas muitas pessoas começaram a fazer faixas, cartazes, pintar no asfalto, não se jogue, o fogo já acabou, espere pelo socorro, você será salvo. E começaram a fazer essas manifestações de apoio para que as pessoas resistissem, para que as pessoas não desistissem de lutar pelas suas próprias vidas. Foi um papel realmente emocionante por parte da população paulistana ter essa atitude nesse momento. A escada Magiros dos bombeiros só atingia, uns dizem até o 12º andar, outros dizem até o 13º, e depois improvisaram uma escada de alumínio para acoplar na escada Magiros para tentar pegar um maior número de pessoas em andares mais altos, né? Algumas pessoas, inclusive, fizeram assim coisas incríveis, conseguiram ir pulando de um parapeito para outro, para baixo, né? Para chegar na escada. Tem pessoas que conseguiram fazer isso. Teve outra história terrível de uma mãe que estava no 15º andar com uma filha de 1 ano de idade, e essa mulher, desesperada para salvar a vida da filha, ela se jogou em cima da marquise do prédio como um apoio, como se fosse um colchão para a filha. Ela se jogou de costas, ela veio a falecer e a criança sobreviveu e foi levada imediatamente, claro, ao hospital, né? Mas a criança sobreviveu e a mãe salvou a vida da filha dessa forma. Essa também é uma história, assim, muito marcante. Bom, em relação aos bombeiros, os bombeiros foram verdadeiros heróis, né? Aliás, eu fiquei sabendo, como tô gravando hoje, né, de novo, eu fiquei sabendo que agora à tarde os bombeiros que ainda estão vivos, né, depois de 50 anos, serão homenageados agora à tarde, nada mais justo. Foi aí que apareceu assim como eles trabalhavam com equipamentos totalmente obsoletos, totalmente antiquados, inadequados, precários. Eles sofreram demais. Alguns perderam a vida tentando salvar a vida das outras pessoas. Não foi um só, não. Foram mais. E eles sofreram muito. E os que sobreviveram arriscaram a própria vida, né, para fazer isso. Em relação a... mas por que, né, não um helicóptero para pelo menos pegar as pessoas que estavam ali no telhado? O que acontece? O Andraus tinha um heliponto. O Joelma não. O Joelma tinha telha. Então, se qualquer helicóptero pousasse no telhado do Joelma, acabava com tudo de uma vez por todas, né? Porque era telha, não ia suportar em hipótese alguma. Então, não podia pousar. E aí, ali entre os bombeiros, eles pediram um voluntário. E um jovem bombeiro falou, eu vou. Por quê? Porque ele teria que o helicóptero se aproximar. Aliás, foram várias tentativas de vários helicópteros de modelos diferentes
tentaram se aproximar do Joelma em chamas, né? Isso não era brincadeira, porque as chamas eram muito altas, elas subiam a metros acima do fim do prédio, para vocês terem uma ideia, né? E esse bombeiro acharam finalmente um helicóptero que fosse cabível ali, né, para aquela situação, e um bombeiro se voluntariou. Ele falou, eu vou. E aí ele pulou, a missão dele, então, era quando o helicóptero se aproximasse o máximo possível, né, do edifício, né, do telhado, ele tinha que saltar para começar a salvar as pessoas. E ele saltou, e já saltou, já se machucando bastante, né? Porque ele já caiu, já quebrou uma telha e quebrou o tornozelo. E com o tornozelo quebrado, este homem conseguiu salvar várias vidas. E conseguiu salvar várias pessoas. Primeira coisa foi pôr ordem ali, né? Acalmar todo mundo. Tentar, né? Pelo menos fazer isso. E pouco a pouco foi resgatando as pessoas, foi levando as pessoas para um heliponto de um prédio vizinho, e assim foi salvando todo mundo que estava ali, tá? No telhado do edifício Joelma, que ainda estava com vida, né? Porque muitos já não estavam com vida. Alguns já estavam entre a vida e a não vida, e outros estavam ainda, né, em condições de realmente serem salvos. Bom, antes da gente entrar na parte da questão da justiça, que nunca foi feita, tem algumas coisas que sempre me assombraram. Uma delas é a história das 13 almas, né? Que 13 pessoas teriam ficado no elevador quando realmente acabou geral o fornecimento de energia elétrica no prédio, e essas pessoas teriam perecido dentro do elevador, abraçadas. Isso sempre me causou assim um terror incrível. Só de imaginar, né? Só que acho que eu passei boa parte da minha vida acreditando num folclore. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre o edifício Andraus, mas parece que teve um problema com o elevador no Andraus. E não dá para saber, gente, como é que isso foi transferido para o Joelma, tá? Que aconteceu? No IML, deve ter sido a coisa mais macabra do mundo, né? Puseram 4 salas, né, com os restos, né, das pessoas. Como eu disse, cada um estava de um jeito, né? Alguns tinham partes, ou estavam em uma situação difícil de reconhecimento, e outros pareciam que estavam dormindo. Então você imagina 4 salas, imagina as famílias passando por essas 4 salas, né, numa exposição macabra. Não tinha outro jeito, não tinha o que fazer para reconhecer um familiar. Bom, aí foram, né, vários foram sendo reconhecidos, até que sobraram alguns restos que não foram reconhecidos. Uma mulher que era funcionária da Crefisul, como tinha ainda a arcada dentária, o dentista dela veio do interior de São Paulo, que é onde ela morava antes de se mudar para São Paulo,
e o dentista conseguiu fazer o reconhecimento através da arcada dentária. Então, essa risca da lista. O outro caso, gente, o outro caso é o caso de um rapaz que também era funcionário da Crefisul, chamado Vitor. O caso do Vitor, gente, ele é assim de causar arrepios, tá? Por quê? A família dele reconheceu em fotos da revista O Cruzeiro. Essa revista, gente, era uma revista de grande circulação, tá? Ela era famosíssima, vendia em tudo quanto é banca de jornal, era super conhecida e eles publicaram várias fotos do telhado, né, do pessoal que estava no telhado esperando para ser salvo, né? Claro, um fotojornalista tirou essas fotos, né, do topo de um outro edifício e a família reconheceu o rapaz ali. Só que ele nunca mais foi encontrado. Então, assim, se ele estava ali no telhado, o que aconteceu com esse moço de 22 anos de idade? Difícil de saber, porque ele estava no telhado. Ele não estava em nenhum outro local, né? Ele estava ali no telhado, ele foi fotografado. A foto dele saiu na revista, junto com outras pessoas. E como assim desapareceu, né? Sumiu assim. É uma história bastante complicada. E outros nomes ficaram faltando. O IML, claro, uma hora teve que guardar uma série de restos na geladeira, né? Porque o cheiro nas salas disse que já era insuportável, né? Diz que o pessoal do IML chegou a acender incenso para tentar disfarçar já o cheiro, porque já estava demais, né? Para suportar. E alguns restos ficaram então na geladeira por quase um mês, esperando que algum familiar viesse reivindicar. E é essa parte que eu nunca me conformei na minha vida, porque existe um cemitério também em São Paulo capital, chamado São Pedro, mais conhecido como Vila Alpina. Esse cemitério é muito famoso porque ele conta com um crematório, né? Acredito que o primeiro crematório da cidade de São Paulo. E ele esses restos, né? Depois de ter passado praticamente um mês, né? Esses restos foram enterrados ali, né, nesse cemitério Vila São Pedro, fizeram lá uma homenagem, puseram uma placa, só Deus conhece seus nomes. Como assim só Deus conhece seus nomes? Gente, são coisas assim, eu jamais me conformei com essa história e nunca vou me conformar. Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho um primo. Aí meu primo trabalha lá no Joelma para Crefisul. Aí meu primo, né, todo mundo viu ele sair de casa de manhã cedinho naquela sexta-feira para ir trabalhar. E era uma pessoa que não tinha nenhum problema, né, não faltava no trabalho, era super responsável e sumiu. Gente, só pode ser uma dessas pessoas. Eu ia falar, não, peraí, um desses daí é meu primo. Peraí, vamos pôr algum nome aí, alguma coisa, vamos fazer algum negócio, né? É que alguns restos estavam tão estragados, gente, tão estragados, porque assim, na época não tinha exame de DNA, né? Não existia teste de DNA. Mas se fosse hoje, se isso acontecesse hoje,
médicos, cientistas não conseguiriam extrair DNA do que sobrou. Só para vocês terem uma ideia. Eles não conseguiriam extrair DNA. Porque para extrair DNA você precisa ter material, né? Por exemplo, aquela que foi reconhecida pela arcada dentária. De um dente você tira DNA. Agora, gente, não tinha nada, né? Quer dizer, não tinha nada. A gente não sabe, né, como que ficou, que estado que estava, a ponto de, se fosse hoje, não teria, tá? Ah, porque na época não tinha. Não, na época não tinha mesmo, só que se fosse hoje também não ia adiantar nada. Não ia adiantar. E essas pessoas, então, tem uma lista de nomes, né, de pessoas que ficaram faltando, inclusive esse rapaz, né, e tem na verdade, teve essa moça que foi reconhecida pela arcada dentária, e aí sobram 11, e eu não sei de onde tiraram mais 2, e aí puseram 13. É uma confusão, gente. Assim, eu não confio. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não confio no número de falecidos, não confio no número de feridos, não confio em nenhuma dessas estatísticas. Não confio. Na época, gente, vale lembrar também que o Brasil não vivia um período democrático, né? Não se vivia numa democracia, se vivia num outro sistema de governo, né? Não é que nem hoje que você pode falar mal de A, falar mal de B, eu gosto daquele, não gosto daquele outro, né? Não se vivia, né, dessa maneira, se vivia de outra, né? Bem complicada, por sinal. Então falar era complicado, né? Bastante complicado, às vezes, falar alguma coisa, insistir muito em alguma coisa, né? Você vai falar, não, mas o que isso tem a ver com política, né? Tudo, gente, né? Tudo. Na verdade, a política... Aliás, foi por causa da política que a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo não mudou o estatuto, né? Para edificações, segurança de edificações, que era de 1934, depois do incêndio do Andraus. Isso é política. Porque quem tinha que mudar isso? Os vereadores. Aí depois, só depois do incêndio do Joelma, que isso foi mudado, não só na cidade de São Paulo, como também para o estado de São Paulo. Então, como que isso não é política? Claro que é política, gente, né? Não somos nós que votamos a política, a legislação. Quem vota a legislação são vereadores, deputados, são eles que votam, né, essas leis, que decidem, que assinam. Então, é política sim, foi por conta de política que aconteceu essa tragédia no Joelma. Por quê? Porque eles não queriam mexer com muitos empresários que teriam prejuízo, tendo que adaptar as edificações, iam gastar dinheiro. Então, um monte de gente não quis ficar mal com um monte de gente e mente. Isso é política, né? Não tem como falar que não é, porque é. Enfim, gente, então aí puseram lá, né, 13 sepulturas, que na verdade não sei, né, o que tem dentro de cada uma. Eu vou deixar a lista no final, inclusive como uma homenagem e como se fosse um minuto de silêncio por todos aqueles que pereceram, que tiveram suas vidas perdidas, pelos bombeiros, que foram verdadeiros heróis,
e que sofreram demais. Inclusive, quando eles chegaram dentro do prédio, eles esperavam encontrar algumas pessoas com vida e não encontraram nenhuma. Alguns dizem que quando... por isso que eu não confio no número de falecidos. Dizem que quando porque assim, depois do incêndio, o que acontece? Os bombeiros têm que fazer o tal do rescaldo, né? Que é jogar água em tudo o máximo possível para que o fogo não volte, porque é surpresa, né? Pode voltar ali qualquer coisinha, qualquer brasinha que ficou ali num cantinho, voltar tudo. E eles... Enfim, quando foram fazer o rescaldo, gente, diz que tinha grupos de pessoas que... Aí que pode ter juntado com a história do elevador do Andraus. Diz que tinha grupos de pessoas que estavam abraçadas num canto, né? E já tinha grudado praticamente, né? Tinha fundido, tá? E às vezes restos que quando jogava água virava uma lama. Então vocês imaginem, né? Enfim, o que aconteceu. Enfim, gente, uma coisa assim horrível, terrível. O objetivo desse vídeo, então, é fazer uma homenagem aos bombeiros, né? Verdadeiros heróis. Esses sim são os heróis, não os políticos. Uma homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas. Um abraço muito forte em todos aqueles que perderam familiares, amigos, pessoas queridas nessa tragédia. E que para que esse tipo de coisa não aconteça mais, apesar de que continua acontecendo. Recentemente, vamos lembrar, pessoal, recentemente, não faz muito tempo, nós tivemos a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Nós não estamos falando dos anos 70, nós estamos falando de agora. E as famílias ainda buscam por justiça. E não tinha, e tudo ali estava errado. Tudo. Igual nos anos 70. Então a gente tem que falar sobre esse assunto para que essas coisas não aconteçam mais. A não justiça. O gerente da Crefisul pegou 3 aninhos de cadeia, e pelo que eu averiguei, é muito difícil encontrar informações a respeito, né? Porque devia ser um cara, não sei se ainda vive, né? Se quiser me processar, me processa. Vai ser engraçado. Vai pegar meu celular, porque é só o que eu tenho. O Mequetrefe recebeu 3 anos de pena, né? E parece que não ficou em regime fechado, não, tá? E a Termoclima, que era a empresa responsável pela instalação elétrica do edifício, que estava totalmente sobrecarregada, e mais 2 eletricistas que não eram exatamente habilitados para isso, porque veja bem, gente, uma coisa é você chamar alguém para trocar uma tomadinha na sua casa, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você lidar com um edifício de 25 andares. É uma coisa completamente diferente.
Não tem nem como, não tem como comparar uma coisa com a outra, né? E aí o dono da Termoclima e mais 2 eletricistas pegaram 2 aninhos. Então todas essas pessoas perderam a vida para esses caras pegarem essas penas ridículas e parece que eles nem ficaram assim, né, trancados, né? O que seria ainda pouquíssimo tempo, né? Eu eu falo, gente, são coisas muito complicadas. É, eu acho que um caso desse merecia perpétua, né? Caso desse, perpétua sem condicional. Sinceramente, é inaceitável. Eu não sou a favor de outros tipos de pena, tá? Que eu não posso falar aqui. Aliás, gente, tem uma série de coisas que eu não falo aqui porque a plataforma não permite, né? Senão vai desmonetizar o meu vídeo, tá? Então eu falo algumas coisas aqui, eu evito uma série de palavras, né? Porque não posso falar, a plataforma não permite, são regras, regras são regras. O YouTube é uma empresa e eu tenho que seguir as regras dele, dessa empresa, se eu quiser trabalhar, né? Com essa empresa. Mas eu sou contra outros tipos de pena, mas eu acho que uma perpétua sem condicional seria bacana num caso desse, porque foi muito escroto e foi muita vida perdida. Enfim, gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada mesmo. E eu vou deixar aqui no final, então, a placa que tem no cemitério da Vila Alpina, né, das 13 almas, e a lista com os nomes das pessoas que devem ser as pessoas que estão sepultadas ali nesse cemitério. E fica assim, também termina como um minuto de silêncio por essas pessoas. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.